É sempre um prazer compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. E nessa manhã eu quero começar agradecendo o carinho dos irmãos que têm orado pela minha vida e a do Márcio. Nos sentimos acolhidos e abraçados por vocês. E saibam que vocês estão sempre nas nossas orações. Os personagens de hoje são Adão e Eva. A história de Adão e Eva encontra-se no livro de Gênesis, o primeiro dos livros da lei, o primeiro dos livros do Pentateuco. Gênesis significa origem, começo, princípio. E é exatamente do que este livro da Bíblia fala. Pode passar? Fala do começo do mundo, do começo das pessoas, do pecado com a queda do homem, da promessa de salvação feita por Deus, da convivência em família, tudo isso se fala no livro de Gênesis. O começo da civilização, o começo das nações e dos idiomas do mundo, e o começo do povo hebreu, a nação de Israel. E já que Gênesis é origem, começo e princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava lá. Deus estava lá no princípio, porque Ele é o grande eu sou. Deus era, Deus é e Ele sempre será. E para as pessoas que questionam se Deus existe, a resposta é: Deus é. Porque eu existo, vocês existem, meu pai já existiu e não mais existe. Em algum momento não mais existiremos, mas Deus é. É tão lindo, né, perceber isso? Eu não sei para vocês, mas essa forma de pensar nos dá entendimento do porquê Deus se apresentou como eu sou. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai ficando fascinada e admirada e maravilhada com as palavras que encontramos. Deus criou o mundo inteiro e tudo que nele há em 6 dias. Claro que não vamos entrar no mérito dos 6 dias, mas já dizia a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, a literalidade dos 6 dias cabe a Deus. Mas a Bíblia relata que no 6º dia, Deus criou Adão e Eva. A sua imagem e semelhança os criou. Deus formou Adão do pó da terra. Para os que decidiram crer em Deus, porque crer é uma decisão, a leitura da Bíblia é muito tranquila, né? Quando lemos, Deus formou Adão do pó da terra. Mas para os que não decidiram crer, além desse relato bíblico, então, existem estudos feitos por cientistas, por engenheiros biológicos e ambientais, que indicam que alguns tipos de argilas facilitaram a formação de moléculas orgânicas que tornam possível a vida no planeta. Sabemos através da ciência que mais de 26 elementos químicos do solo estão presentes em quantidades variáveis na composição do corpo humano. Então, para quem não acredita, a ciência embasa, né? Deus criou Adão do pó da terra. Voltando à Bíblia. Deus formou Adão do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser vivente. O Senhor fez todas as espécies de árvores boa para o alimento.
também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um mundo lindo, um jardim belíssimo, e Deus deu uma única ordem: de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia que dela comer, certamente morrerás. E disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Esta frase é muito usada em casamentos, mas há um sentido mais amplo que nos faz saber que o ser humano é um ser social. Precisamos de pessoas, pois não é bom que vivamos sós. Então Deus fez Adão cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, lhe tirou uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela tirada, Deus fez Eva. Algumas pessoas questionam como que, conhecendo a ciência, acreditamos em Deus. E eu digo, quanto mais conhecemos a ciência, mais acreditamos em Deus. Ontem tivemos aqui um momento enriquecedor, uma palestra cujo tema foi a ciência, a fé e o cristão, com o professor Dr. Eliseu Coutinho de Macedo. Há pouco tempo atrás, tivemos aqui na igreja outra palestra com o médico psiquiatra Dr. Elias Coutinho sobre suicídio. Então, isso é só uma dica, porque se você não veio ontem, perdeu, né, um momento agradável de aprendizado e conhecimento. A dica que eu dou: fiquem atentos às programações do Ministério de Jovens, para que vocês possam participar das próximas programações. Voltando ao questionamento Deus e ciência, começamos esse estudo falando que Deus era, é e sempre será, que estava no começo do mundo, mas que também conhece o nosso futuro. Quando nos damos conta disso, isso é pura física quântica. Então, olha como Deus e a ciência estão tão entrelaçados, é uma coisa maravilhosa. Vejamos a criação de Adão e Eva. Deus fez Adão cair num sono profundo. Os médicos nomeiam este evento como anestesia geral. Deus tirou-lhe uma costela. A costela tem medula óssea vermelha, que é constituída de células-tronco. Qualquer cientista que trabalha com engenharia genética ou clonagem comprovam esta informação. Deus tirou a costela e fechou com carne. Os cirurgiões plásticos trabalham com tecido humano, deixando regiões cirúrgicas imperceptíveis. Não sei como as pessoas têm dificuldade em acreditar em Deus e na ciência. Mas se você tem dificuldade com esse assunto, ou alguém que nos assiste nesse instante, busque ler artigos de um brasileiro, um físico e astrônomo, que ganhou o prêmio Templeton. É como se fosse um Nobel da espiritualidade. O nome dele é Marcelo Gleiser. E seus escritos faz as pazes da ciência com a espiritualidade. Seguindo, para partir para as lições que aprendemos com Adão e Eva, estes dois, Adão e Eva, tinham um mundo incrivelmente lindo. Viviam nus e não sentiam vergonha, pois não havia maldade, nem em suas mentes, nem em seus corações. Vamos ler a passagem bíblica que se encontra na folha que vocês receberam, mas que se encontra também na tela, se alguém quiser acompanhar. Vamos ler juntos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse?
Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias de sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos tirar já a primeira lição. Primeira lição: Satanás aparece sempre de forma articulada e muitas vezes implanta dúvidas à palavra de Deus. Estamos falando de uma serpente ou de Satanás? Vamos ler mais um slide. Apocalipse 12, 9a diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. É lindo a leitura da Bíblia porque ela vai se explicando, né? É maravilhoso pensar dessa forma e aprender dessa forma. A serpente é a personificação de Satanás. No texto em Gênesis, ele aparece a Eva lançando dúvidas a respeito da palavra de Deus, enredando-a ao engano. Eu não tinha atentado de onde havia surgido o termo inimigo. Às vezes a gente não fala, o Satanás, né? O inimigo. Mas lendo essa passagem em Gênesis, aprendi que foi o próprio Deus a dizer: porém inimizade entre você, a mulher e sua descendência, e o descendente dela. Então foi o próprio Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam jargões da Bíblia que ninguém sabe de onde surgiu. Mas o inimigo de nossas vidas, foi Deus que falou que ele era literalmente o inimigo. O inimigo de nossas vidas sempre faz o pecado atrativo para seduzir e enganar. Então, o inimigo nunca aparece com a sua forma real, né? Mostrando dor e amargura e tudo mais que o pecado traz. Mas ele aparece de uma forma sedutora. Ele não fez o pecado atrativo somente para Eva.
Ele fez também um pecado atrativo, quis fazer o pecado atrativo para Jesus no deserto, falando de pedras que virariam pães, né? Falando de anjos para salvá-lo, dando reinos. Mas ele faz assim conosco também, dia a dia, e nos faz questionar a palavra de Deus. Você acredita nesse livro? Ah, mas isso foi naquele tempo. Olha só como sutilmente o inimigo lança dúvidas a respeito de Deus. Eva se expôs ao perigo e ao proibido, até que não lhe parecesse mais tão perigoso e passou a enxergar o pecado como algo normal, agradável, como uma possibilidade. Muitas pessoas fazem isso, flertam tanto com o pecado a ponto de achá-lo normal. Jesus deixou um alerta para nós no Evangelho. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é frágil e perecível. A carne é fraca, sim. Isso é um alerta para fugirmos do pecado, e não para nos acostumarmos com ele, e não para usarmos a nossa fraqueza como desculpa para pecar. Ah, então a carne é fraca. Não. Esse alerta de Jesus, vigiem e orem, para que a gente fuja literalmente do pecado. Todo ser humano que se dá a realizar todos os seus desejos e vontades está fadado à perdição e à morte. Todas as comunidades e sociedades que aboliram regras e leis se autodestruíram. Tanto Adão como Eva sabiam da proibição. Havia um mando de Deus: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não traz juízo para aqueles que vivem na ignorância, mas espera e cobra a obediência daqueles que conhecem os mandamentos. Por falar em mandamentos, vamos à segunda lição. Segunda lição: os mandamentos de Deus são para o nosso benefício e das pessoas ao nosso redor. Os textos, um deles nós já lemos, que se encontra nesse texto que lemos em Gênesis, e o outro em Romanos 7:7, que diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Deus não instituiu mandamentos porque Ele é um Deus ditador. Ele instituiu mandamentos para cuidar da sua criação. Se entendermos que as leis, os mandamentos, nos livram de nós mesmos e favorece o convívio em sociedade, nos submetemos em sinal de inteligência. Adão e Eva tinham apenas um mandamento e não deram conta dele. Mas não fiquem indignados com eles, porque nós só temos 10 mandamentos e não damos conta deles. Vou repassá-los bem rapidinho, só para que a gente se perceba. A primeira tábua das leis falavam exatamente isso: não terás outros deuses além de mim. E aí, quantas vezes colocamos algo no lugar de Deus? Ora o trabalho, ora o dinheiro, time, políticos de estimação, pastores e padres, artistas, enfim, tudo aquilo que cativa o seu coração e ocupa o lugar de Deus. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem escultura de santos, nem escultura do próprio Deus,
né? Até porque ninguém sabe exatamente como é Deus, pois o adoramos em espírito e em verdade. Se alguém quiser entender melhor a ideia de não farás para ti imagem de escultura, anotem para lerem em casa com mais tempo Isaías 44, a partir do verso 6, e o Salmo 115, que fala desses ídolos, que têm pés e braços e não andam e não se movimentam, têm ouvidos e não ouvem, boca mas não falam, e por aí vai. Terceiro, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Nessas eleições, é o que mais a gente viu, o nome de Deus em vão. De ambos os lados. E fora aquelas pessoas que têm o hábito de dizer, Deus mandou te falar, Deus mandou te dizer, usando o nome de Deus em vão. E as pessoas que usam o nome de Deus quando estão com raiva para não falarem palavrão. Deus do céu! Oh, meu Deus! Isso é usar o nome de Deus em vão também. Quarto, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Primeiro Deus diz, lembra-te, porque nós esquecemos muito facilmente das coisas. E segundo, para que a gente não esqueça de guardar o dia de Deus. Em Atos, os cristãos guardavam o dia do Senhor no domingo, primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Por isso a ideia de guardar o dia do Senhor. Trabalhará 6 dias, né? E descansará no 7º, e esse 7º dia é o dia do Senhor. Então não deveríamos fazer nada no dia do Senhor, a não ser virmos para a igreja de manhã e à noite, não trabalhar, não lavar roupa, etc. Não nesse dia, temos 6 dias da semana para trabalhar e trabalhar e trabalhar. Próximo. Honrar teu pai e tua mãe. Honrar, cuidar, se submeter à autoridade. Não matarás. E ainda o não matarás, Jesus estendeu o alcance desses mandamentos para quê? Para os pensamentos e intenções do coração. Então, essa semana morreu Guilherme de Pádua e eu escutei as pessoas falando assim, é isso mesmo, devia morrer mesmo, deveria ter morrido mesmo. Às vezes, irmãos, matamos as pessoas no nosso coração. E se Jesus estendeu o alcance desses mandamentos para os pensamentos e intenção do coração, pecamos da mesma forma. Outro, não adulterarás. Nem preciso falar daquele gatão que passa na rua, ou aquela bonitona que passa na rua, e existe aquele olhar de caça. Mas bora para o próximo. Não furtarás. Uma vez eu vi no mercado uma senhorinha, na seção de hortifruti, ela deu várias voltas com o carrinho. E ela comia uva, que nem estava em exposição, porque às vezes tem sacolão que deixa ali as frutinhas em exposição para que as pessoas possam saborear. Mas ali naquele mercado não estava. Ela mesma ficou dando voltas com o carrinho no hortifruti, ela comeu frutas de graça, quer dizer, de graça, que não eram dela, sem pagar. Nozes, vi ela quebrar as nozes e comer. Então, não furtarás. Acho que vai além do que a gente imagina. Nono, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui envolve todos os pecados da língua. Falar mal do próximo, mentir e por aí vai. E o último, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos e servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse dispensa até comentários. As redes sociais, o que mais tem é uma cobiça pela vida alheia. Como podemos perceber, se dependêssemos do cumprimento da lei, estaríamos perdidos.
a lei nos aponta para a graça, pois revela o quão pecadores somos e o quanto necessitamos de um Salvador, Jesus. Eva tinha um jardim inteiro para se deleitar, mas quis exatamente o que não podia. E mais, influenciou Adão com a sua atitude. E a partir daí se viram nus. Não só de uma nudez física, mas também de uma nudez emocional, despidos de moral. E nudez espiritual, despidos da glória de Deus. Cheios de remorso, se esconderam e se perderam de Deus. Quando Deus pergunta onde você está, não é porque Ele não sabia, até porque Ele é onisciente, mas porque, por conta do pecado, eles se perderam de Deus. Mas alguém que nos assiste pode pensar, se somos salvos pela graça, então por que obedecer os mandamentos? Por gratidão e amor a Deus. Olhem o que Jesus disse. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Vamos à última lição, terceira e última. Terceira lição. Ao cair em pecado, é preciso reconhecer a própria culpa, arrepender-se e não projetar a culpa no outro. Mais uma vez, os textos são dois. O primeiro já lemos na folhinha, quando Deus questiona Adão, por que você comeu isso? E ele projetou a culpa em Deus e na Eva. Quando pergunta para Eva e ela fala que foi a serpente. E o outro texto, o Salmo 32:5, que diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha a diferença do rei Davi, essa fala em Salmo do rei Davi, que reconhece que pecou, que se arrepende, que sabe que tem culpa ali, e confessa a Deus, se reconcilia com Deus, porque sabe que Deus é um Deus perdoador. A diferença de Adão e Eva, que não assumiram a culpa e muito pelo contrário, queriam achar um bode expiatório, um culpado, para que pudessem jogar a culpa. Eva não assumiu a culpa, Adão não assumiu a culpa, e a ideia, para a psicanálise, né? Um dos mecanismos de defesa para a psicanálise é a projeção. E por que projetamos no outro algo ruim? A projeção é atribuir ao outro algo que você não admite em si mesmo. Muitas vezes conhecemos as pessoas pela fala delas, né? Aquilo que é inadmissível em mim, aquilo que eu não admito, inconscientemente eu jogo no outro. Eu tenho uma amiga que ela, quando conversa comigo, fala: não gosto de fulano, não suporto ciclano, não suporto não sei quem. E quando ela fala com as pessoas, ela fala assim: essas pessoas não gostam de mim, fulano não gosta de mim. Ela projeta no outro aquilo que é literalmente dela. Deus espera que a pessoa, ao se perceber em pecado, reconheça que errou. Confesse a Ele, se reconcilie e mude de comportamento. Então, irmãos, que possamos renovar nossas mentes em Cristo, a saber que o pecado começa na nossa mente. Que possamos guardar o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. Que resistamos à manipulação do inimigo, não nos expondo ao perigo e ao proibido. Que entendamos que obedecer os mandamentos, além de nos salvar de nós mesmos, é uma forma de demonstrar que amamos a Deus. E que reconheçamos as nossas culpas sem projetá-las no outro, para que haja arrependimento e reconciliação com Deus e mudança de comportamento. E que tenhamos total certeza
de que Jesus nunca foi o plano B de Deus. Jesus sempre foi o único plano. Que Deus nos ajude nessa caminhada.